Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a possibilidade de Roger Guedes voltar ao Corinthians. Bora atualizar também sobre Aboubakar. O atacante camaronês virou alvo de leilão no futebol brasileiro. Má notícia para o torcedor do Corinthians: as tratativas pela venda dos name rights que pareciam próximas esfriaram de vez. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essa história e fala também sobre Borré. Ao que parece, a longa novela envolvendo o futuro do atacante colombiano chegou ao fim. Falo para completar sobre a chance de Alexandre Matos trocar o Vasco pelo Corinthians, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora falar agora sobre Borré. Não é oficial, mas tudo se encaminha para que o Borré se torne reforço do Internacional, para desespero do Corinthians e do River Plate, que tentaram nas últimas horas atravessar o acordo entre o Colorado e o atacante colombiano de 28 anos de idade. O Corinthians entrou na parada tarde, somente durante o fim de semana, depois do não avanço em relação a Gabigol. O River Plate também acabou percebendo a possibilidade da contratação do atleta somente nos últimos dias. O Internacional já havia avançado, restava apenas um acordo em relação ao Werder Bremen. Com um detalhe importante, o Inter está oferecendo um caminhão de dinheiro. Contrato de 3 temporadas entre o Borré e o Internacional deve garantir ao atacante colombiano cerca de 100 milhões de reais. Cerca de 33 milhões de reais por ano. Você faz a conta e vai ver a bolada que o Internacional está oferecendo. Tem ainda mais 5 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt. Faltava um acordo com o Werder Bremen, para onde o Borré está emprestado até a metade do ano. Dois representantes do Internacional avançaram nessa história e o Borré deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço colorado. O Corinthians vai precisar buscar um plano C no mercado, já que Gabigol, plano A, não vingou, o Borré da mesma maneira. Por falar no Corinthians, outra notícia ruim: negociações que estavam avançadas com a BYD, montadora chinesa de carros elétricos, para compra dos name rights, está praticamente descartada. A BYD desistiu do acordo de pagamento de 200 milhões de reais por um contrato de 10 anos. Ela colocaria seu nome no centro de treinamento do Corinthians, time principal e base. O Timão teria direito a 20 milhões de reais por ano, valor extremamente interessante, comparável até o da Neoquímica Arena, estádio alvinegro, que tem muito mais visibilidade do que o CT. Mas a BYD acabou recuando e praticamente desistindo do acordo. Corinthians alega ter outras 2 tratativas no momento, uma com a Toyota, montadora japonesa, e a outra empresa cujo nome não foi revelado. Esse acordo de name rights é super importante porque vai permitir ao Corinthians terminar a construção da Neoquímica Arena. Era um projeto do Augusto desde a época em que ele era candidato à presidência. Ampliar a capacidade do estádio, aqueles 2 espaços atrás dos gols passarão a contar com arquibancadas, e essa grana viria ou virá da venda dos name rights. Antes de completar sobre o Corinthians, queria contar que Gustavo Henrique agora é jogador de fato do Timão. O Corinthians não vai gastar absolutamente nada, ainda vai ter 60% do valor de uma venda futura. Contar também que Félix Torres desembarca nessa quinta-feira, em São Paulo, para realização de exames médicos e assinatura do contrato, atleta da seleção equatoriana e do Santos Laguna. Queria contar ainda que o Corinthians busca um lateral direito, um volante, um meia, um ponta e um centroavante. Última saideira: Rubão, diretor de futebol do Corinthians, afirma que o Corinthians não tem intenção de contratar Eric. Tudo não passa de especulação do empresário do atleta. Bora falar agora sobre o Corinthians e Vasco da Gama. Quero te explicar o futuro de Alexandre Matos. Marco Belo, repórter que cobre o Corinthians, divulgou nas últimas horas que o nome do Alexandre Matos passou a circular como uma possibilidade no Timão. Você sabe que desde o ano passado o Corinthians procura um diretor executivo de futebol. Primeiro alvo foi o Rodrigo Caetano. Caetano preferiu continuar no Atlético Mineiro, mas recentemente surgiu a notícia de que João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, foi procurado pelo Corinthians. João renovou o contrato com o Palmeiras, salário altíssimo, e permanece por lá. É nesse cenário que o nome do Matos começou a ser cogitado, estudado e especulado dentro do Parque São Jorge. E em meio a esse contexto, quero trazer uma informação exclusiva. Matos chegou recentemente ao Vasco, contratado pela 777. E o Matos tem sido alvo de, não de cornetas, mas de lamentações de torcedores do Vasco. O pessoal imaginou que a chegada do principal executivo de futebol do país a São Januário garantiria contratações de peso. Até agora os movimentos foram só
modestos. Contratação do João Vitor Zagueiro, que veio do Benfica, do Rojas, que veio do River Plate, e mais recentemente a chegada do David, atacante por empréstimo junto ao Internacional. O que eu posso contar para vocês que eu consegui apurar até com gente do Corinthians? A situação do Matos no Vasco não é tão animadora. O Matos tinha a expectativa de uma outra realidade, e algumas das promessas feitas pela 777 não estão sendo cumpridas. Não dá para dizer que o Matos está chateado, está infeliz, mas ele está incomodado com toda a burocracia que existe dentro da 777 na aprovação para a contratação de jogadores. O processo é lento. E a empresa pensa muito como uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Que a busca é quase sempre por atletas jovens que possam ser revendidos no futuro. E o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, gostariam de mesclar. É óbvio que você vai trazer jogadores que vão garantir vendas futuras, mas você também precisa de atletas mais renomados, veteranos, que entreguem experiência, que ajudem no processo de busca por títulos. Ramon Dias e Alexandre Matos querem ser campeões com o Vasco. Diante desse cenário, não há infelicidade, mas há um incômodo. E se o Corinthians oficializar uma proposta ao Alexandre Matos, essa proposta ainda não chegou, pode acabar acontecendo alguma coisa, até porque há um incômodo em relação à forma como a 777 trabalha, de maneira muito mais lenta e com muito menos autonomia que o Matos tinha em outros clubes. Quero falar agora sobre Roger Guedes, esse papo de que o Guedes pode voltar ao Corinthians em 2024. Antes de gravar o vídeo, consultei Paulo Pitombeira, que é representante do Roger Guedes. Paulo Pitombeira não descartou a negociação. O que chama a atenção é que o Guedes acaba de deixar o Corinthians. Ele foi anunciado como reforço do Al Rayyan do Catar em agosto. Só 12 partidas pelo novo clube, números bons. 8 gols e 4 assistências, ou seja, ele tem participação em um gol por jogo. O time dele não é o melhor do futebol do Catar, bem longe disso, nem vai brigar pelo título nessa temporada, mas o atleta assinou um contrato de 4 anos e ganha muito mais no Catar do que já ganhou em qualquer time de futebol no Brasil. Confesso que eu vejo essa operação como muito delicada e complicada, nem tanto pela aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já gastou 8 milhões de euros no Veríssimo, pode gastar 10 milhões de euros no Roger Guedes, mas a menos que o Guedes tope reduzir de forma considerável seus vencimentos, não vai haver acordo. Guedes ganha no Catar algo na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Timão não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. O Guedes, que enquanto vestiu a camisa do Corinthians, deixou excelente impressão. Jogador super ambientado, adaptado ao elenco e também à torcida, fazia gols, era o cara mais decisivo do time. Mas diante do fato de o Pitombeira não ter descartado esse acordo, acho que é o caso da gente ficar de olho nessa possibilidade de negociação. Só para completar sobre o Corinthians, uma história assombrosa. O Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, divulgou nas últimas horas que foi feita uma varredura na sala do presidente, também em salas de reuniões lá no 5º andar do Parque São Jorge, e descobriu-se a presença de escutas. Ou seja, alguém colocou microfones lá para ouvir o que Augusto Melo e seus dirigentes falavam. Algo bastante grave. O Corinthians estuda, analisa se vai levar esse caso para a polícia ou não. E o Duílio Monteiro Alves já foi escutado, já foi perguntado e disse que não tem nada a ver com essa história. O Duílio imagina que essas escutas tenham sido colocadas para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele falava. Ninguém vai saber se isso é verdade ou não. Bora fechar o vídeo para falar sobre Aboubakar. Vicente Aboubakar, ele é atacante camaronês, 31 anos de idade, e virou alvo de um leilão no futebol brasileiro. A situação dele no Besiktas está definida, ele está afastado do restante do elenco depois de ser pego mentindo. Havia ido para a França para fazer um transplante capilar, só que ele mentiu para os dirigentes do Besiktas, tinha dito que ia a Paris para resolver problemas de saúde da esposa. Quando ele volta para a Turquia, ele diz que não pode treinar porque estava machucado, fizeram exames de imagem dele, não constataram nenhuma lesão, depois foram descobrir que ele não poderia cabecear a bola, sob o risco de o transplante capilar não funcionar. Diante desse cenário, o atleta está afastado e passou a ser sugerido para clubes brasileiros. O Grêmio foi o primeiro a demonstrar a intenção de contratar o Aboubakar. Chegou a fazer proposta oficial, ainda não há um acordo. A informação que eu tenho de que o Aboubakar ganha na Turquia 2,5 milhões de euros por temporada, valor livre de impostos. No momento seguinte, o nome foi oferecido para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians não declara
ter aberto negociações, mas admite que estuda a possibilidade de fechar com o Aboubakar, especialmente depois de não entrar em acordo com o Gabigol, que era o plano A, e não fechar com o Borré, que era o plano B. O Borré deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Internacional. Centroavante, fazedor de gols, com um currículo bastante interessante, foi muito bem no Porto, também já jogou na Arábia e defende o Besiktas há uma temporada e meia. Só para lembrar, na última Copa do Mundo, marcou gol contra a seleção brasileira na fase de grupos. Primeiro uma informação simples. O nome dele foi levado ao Cifute por uma análise para passar no crivo do Cifute, já que agora no Corinthians ninguém mais é contratado, né? Se não passar ali pelo Cifute, pelo crivo, saber os dados, enfim, como que estão os números dele, aquela coisa toda que você já sabe, tá? Mas a grande preocupação não é essa. Aliás, não é nem o salário, né? Eu estava lendo, né, sobre o jogador. É um atleta que não ganha muito, né, por se tratar de um jogador nível Europa, né? Apesar que eu falei, né, não é o jogador top de linha da Europa, né? A informação que chega é que ele ganha 16 milhões de reais por temporada, né? 1 milhão e 400 por mês, mais ou menos, tá? Enfim, foi algo que foi publicado aí pelos jornalistas que cobrem o Grêmio na época, porque o Grêmio também parece que tinha demonstrado interesse no jogador. Aliás, ele foi oferecido ao Grêmio, tá? Isso eu apurei dentro do Corinthians, eu vou chegar onde eu quero na informação importante que eu tenho para dar para vocês, que essa sim é exclusiva do caso. É um jogador que não é nem tão caro, né? É um jogador que precisa saber se ele tem vontade de atuar no futebol brasileiro, tá? É um jogador que teve um caso recente, meio curioso também, que ele deixou de jogar lá no Besiktas, falando que estava com lesão, mas na verdade tinha viajado para a França para fazer um implante capilar. E aí falaram para ele que ele não podia cabecear a bola por 3 semanas, e ele deu um migué, falou que estava lesionado, mas não era isso. Olha que loucura, né, velho? Mas enfim, acontece em todas as famílias. Agora, onde eu quero chegar? O jogador foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians está muito cauteloso, não abriu negociações nenhuma, não há sequer conversas. Por quê? Porque o Corinthians suspeita que os intermediários do Aboubakar não têm o jogador de fato. Isso acontece muito no futebol. O jogador é oferecido, mas na verdade aquela pessoa não representa de fato o jogador e a vontade do atleta. Então o medo do Corinthians, né, o nome vazou, mas o medo do Corinthians é esse. Você abre negociações, avança em negociações, fala de valores, fala de como que ele pode rescindir o contrato lá, fala um monte de coisa. Chega na hora, o jogador nunca quis jogar no Corinthians nem no Brasil, tá? Lembra um pouco o caso Drogba, hein? Lembra um pouco. Então, assim, o mercado da bola, para gente que tem experiência, isso acontece demais, demais. E parece que aconteceu isso com o Grêmio, tá? Isso eu estou apurando dentro do Corinthians. O jogador foi oferecido, o Grêmio manifestou interesse, foi ver, o jogador não tinha interesse nenhum em jogar no Brasil, e aí a negociação não avançou. Então, o Corinthians está cauteloso, e além de analisar o jogador, os números do jogador, o Corinthians está analisando o representante, analisando o intermediário, né? Porque às vezes é um intermediário, mas não é nem o representante. Essa é a verdade. Então o Corinthians está analisando de fato essa situação, e por enquanto, então, pode ser que não tenha simplesmente nada. Nada. Porque se for um camarada que chegou lá para oferecer algo que ele não tem nada. É claro que possa ser que esse intermediário tenha alguma coisa realmente, seja o representante do Aboubakar, mas parece que há informações que vem lá da imprensa gaúcha, na época que o Grêmio entrou na parada, que ele não estava muito afim de jogar no futebol brasileiro, não demonstrou interesse nenhum em jogar no futebol brasileiro, mas essa informação não é minha, tá? A informação que é minha aqui, que eu estou falando para vocês, é essa: ele foi oferecido e o Corinthians está cauteloso porque suspeita do intermediário, tá analisando aí o mercado, para você não cair numa, né, cometer uma gafe e virar um meme, né? Essa é a verdade. Hoje em dia, você passar por uma situação dessa,
você vira um meme. Então, o Corinthians tem que tomar muito cuidado, tá? Nessa questão aí do Vicente Aboubakar, jogador de 32 anos, camaronês, centroavante, e que tem contrato também com o clube turco até 30 de junho de 2025. Então, é até a metade do ano que vem. Não é um atleta que está livre, né, no mercado, enfim. E não é um jogador também que possui grandes números, tá? Para você entender aí na atual temporada, né, na última temporada, foram 12 jogos, 4 gols, 1 assistência, tá? É o que tem aí na Superliga, né? Depois na Liga de Conferência são 4 gols, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Depois em uma outra competição turca aqui, que eu não sei o nome, aí foram 6 jogos, 5 gols e 1 assistência. É muito bom, né, os números dele, nesse sentido aqui. São 22 gols, 22 jogos no total, 11 gols e 3 assistências. Até que os números são bons, né? A verdade é essa, do Aboubakar. Passou pelo Porto, né? Enfim, acho que foi o time aí que mais conhecido, que ele teve a melhor fase na carreira, mas não é nenhum top de linha. Aliás, eu queria saber de você se você acha que esse jogador aqui se encaixa como a estrela, o nome de impacto, depois do Corinthians não conseguir contratar o Gabigol. Queria que você falasse sobre isso, se você acha realmente isso, se esse nome realmente é um nome de impacto aí no mercado, se você acha interessante esse nome, se realmente está no status aí de Gabigol. Mas ele jogou na Europa o Gabigol. Não, isso não tem. Essa comparação não tem nada a ver. Falando de nome de impacto, de chegar e falar assim, opa, esse veste a camisa, esse vende camisa, esse, né, chega para fazer a diferença realmente. Eu quero que você comente sobre isso. Então, gente, a negociação não existe ainda, tá? E o que existe é isso, e com uma suspeita interessante aí, porque é uma informação interessante para vocês, que você acompanha aqui no canal Café do Setorista, sempre trazendo aquela exclusiva, algo mais para você, tá? Algo a mais para você ficar atento aí com tudo que está acontecendo no noticiário do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ainda hoje... E olha aí, fiel corintiana, informação, ó, bomba, hein? Bomba no Corinthians, hein? Olha só, após a investida no Gabigol, no Borré, o Corinthians tem novo alvo para o ataque. Olha só quem pode vir para São Paulo jogar no Corinthians nesta temporada de 2024. Acompanha comigo, hein, fiel? Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão. E bora pro vídeo, fiel corintiana. Fiel corintiano, Augusto Melo está, sem brincadeirinhas aí no Mercadão da Bola. Na noite da quarta-feira, a torcida do Corinthians ficou muito contente com a informação que o Augusto Melo e sua equipe estão analisando a situação do Aboubakar, o atacante camaronês, jogador de Copa do Mundo, está na mira do Corinthians, fiel. O Corinthians vai entender um pouquinho mais essa situação. O jogador recebe um salário astronômico, né, no Besiktas. Ele joga na Besiktas na Turquia. Ele ganha mais de 3 milhões por mês. E esse deve ser um dos empecilhos para ele vir jogar no Brasil. Recentemente o Grêmio demonstrou interesse. Chegou até a fazer uma proposta oficial, mas não andou para frente. O Cifute, junto com a comissão técnica, deram sim, né, para o Corinthians tentar essa contratação. Porém, o camaronês aí, segundo fontes vindas lá da Europa, ele quer continuar na Europa. O Corinthians vai ter que ter uma missão aí, vai ter que conversar com o jogador para tentar despertar nele aí esse sentimento de vir jogar no Brasil, fiel. Jogador de Copa do Mundo, né? Atua pela seleção de Camarões. Fez gol no Brasil, né?
na última Copa e está agora na mira do Corinthians para essa temporada, fiel corintiana. O que vocês acharam dessa possível contratação aí? Aboubakar é uma boa pro Corinthians, fiel? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Forte abraço. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Forte abraço. Deus abençoe cada um. E vai